Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e nós vamos falar do retrato de Baldassare Castiglione, pintado por Rafael, que é aí um dos maiores pintores renascentistas, um dos maiores pintores do Alto Renascimento, junto com o Da Vinci e o Michelangelo. Então, essa obra foi pintada, né, pelo Rafael, que na verdade o nome dele em italiano, né, era Raffaello Sanzio, mas era comum que na época traduzissem o nome das pessoas. Então, o nome de várias pessoas, inclusive reis e tal, é simplesmente traduzido. Então, por isso que fala-se nele como, em português muitas vezes, como Rafael Sanzio, ou simplesmente como Rafael, que ele é tão importante que ele às vezes é só conhecido só pelo primeiro nome. E é muito interessante que esta obra é uma obra que está conservada no Louvre e ela fica inclusive na Grande Galeria. Então é um local que fica super cheio, inclusive, que tem muitas obras renascentistas e que você passa para chegar na Mona Lisa. Mona Lisa que inclusive muito provavelmente inspirou a pose de 3/4 que a gente vê aqui nesse retrato do Baldassare. Então ele tá também nessa pose aí de 3/4 e acredita-se que o Rafael viu então a Mona Lisa quando o Da Vinci viajou para Roma, que o Da Vinci ele era bem mais velho que o Rafael, e o Rafael aí fazia muito sucesso na corte em Roma, na corte papal, e o Da Vinci, que era de Florença, já tinha trabalhado em Milão, já tinha voltado para Florença, começou a pintar a Mona Lisa em Florença. Tem todo um vídeo aqui no canal sobre a mulher aí, a Mona Lisa, né, que é representada pelo Da Vinci, e tem também sobre toda essa história das idas e vindas da vida do Da Vinci. Vocês podem ver nos links que eu vou deixar aqui na descrição, mas termina esse vídeo antes, depois você vê o outro. Enfim, então a gente sabe que o Da Vinci levou a pintura com ele para Roma. Aliás, o Da Vinci continuou com a Mona Lisa até ele morrer, aperfeiçoando a pintura. Então, ele morreu na França, levou também para França. Então, acredita-se que o Rafael tenha visto essa composição do Da Vinci, a Mona Lisa, e tenha se inspirado na pose para compor aqui esse retrato. Então, aqui nesse retrato, a gente vê o Baldassare Castiglione, que era aí um cortesão, um homem que aí fazia então parte de uma corte, por isso que ela é chamada de cortesão, e servia aí aos nobres, como um cortesão, erudito e tal. E ele fala disso, inclusive, num livro que ele publicou, que justamente se chama O Cortesão, que ele publicou em 1528 e pelo qual ele é muito conhecido. Então, nesse livro, ele fala como deve ser aí esse perfeito cortesão renascentista, o que ele era, inclusive, e que a gente pode ver aqui nessa pintura. Então, a gente vê que ele tá aqui com roupas de muita qualidade, né, roupas elegantes da época, tecidos finos e tal, peles, mas de cores muito sóbrias. Então, discreto, elegante, mas discreto. A gente vê também que ao fundo da composição, o fundo também é discreto. A composição como um todo é bastante discreta e esse fundo destaca aí, né, a figura do personagem, porque ele é liso, enquanto o personagem tem seus detalhes. A única cor mais viva que a gente tem na composição são os olhos aí do personagem, que são aí de um azul intenso e que, na minha opinião, passam aí toda uma aura de bondade. O rosto dele, né, tem toda essa aura de confiança e de calma, então desse cortesão também muito calmo, confiante, elegante. E, na minha opinião, isso não li em lugar nenhum, isso é coisa da cabeça da Aline, mas eu acho que os olhos dele ele passa aí uma bondade. E como na Mona Lisa, a gente vê que ele tá sentado sobre uma espécie de poltrona, de cadeira. Então a gente vê um detalhezinho ali no canto direito inferior da composição, e a Mona Lisa também estaria sentada numa cadeira, né? Há mais uma coisa em comum aí entre os personagens. E a gente vê também a mão do personagem. Então, além de estar virado de 3/4, a gente tem a mão também. E acredita-se que esse retrato, então, foi encomendado pelo próprio retratado, né? Que nessa época era muito comum que se representasse aí as pessoas a partir de uma certa classe social, né? Então, pessoas ricas, aristocratas, cortesãos, comum que a pessoa quisesse ter um retrato aí, deixar para a posteridade. Então, acredita-se que o próprio retratado encomendou para o Rafael o seu retrato. O Rafael, que era um grande retratista, que rivaliza
com Da Vinci, inclusive nessa questão de ser um excelente retratista, como era o Da Vinci, que a gente consegue ver um pouco da personalidade do retratado. E ele também tem toda essa harmonia, essa graça na composição, que é uma das características mais fortes do Rafael e que representa aí o Alto Renascimento. Então, tem toda essa graça, harmonia que a gente pode ver aqui nessa composição, essas cores claras e tal. Então, acredita-se que o próprio Baldassare encomendou o retrato para o Rafael, porque o Rafael era de Urbino e acredita-se que eles já se conheciam de Urbino, mas que a obra foi encomendada quando os dois estavam em Roma, porque então a maior parte da carreira do Rafael, e onde ele fez muito sucesso, foi em Roma, na corte papal, e o Baldassare estava como embaixador do Duque de Urbino, né, em nome do Duque de Urbino, na corte papal de Leão X, o do Papa Leão X. E acredito que esse retrato tenha sido feito, então, nessa época que os dois estavam lá, no inverno de 1514, 1515, que a gente pode até notar que as vestes, né, do retratado são vestes bastante pesadas, que ele usa até peles e tal. Então, faria sentido ser essa época. Então, a gente pode ver como essa obra aqui ilustra tanto os ideais do representado, né, com essa figura do cortesão que ele fala no livro dele, quanto as características que marcam aí a obra de Rafael. Então, essa grande harmonia, graça, as cores suaves, né, do Alto Renascimento, e que a gente vê muito na obra do Rafael também, exceto mais ali pro final da vida, que essas obras tenham cores um pouco mais vivas e tem-se mais uma turbulência, uma dramaticidade, porque a gente já está se aproximando aí do modernismo, e também essa característica que o Rafael era um grande retratista que transmitia aí muito da personalidade dos seus retratados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários. E a gente está continuando aqui no canal com a campanha em prol do orfanato dos Orelhudos, então se vocês gostam dos vídeos que eu faço e querem agradecer, vocês podem fazer um Pix para o Orfanato dos Orelhudos, que é uma ONG que resgata e promove a adoção de coelhos em situação de abandono ou de maus tratos na cidade de São Paulo. Então vocês podem conhecer o trabalho deles através do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Se quiser curtir, compartilhar, mandar para os amigos, comentar, tudo isso aí, fiquem à vontade. E se vocês gostarem do trabalho deles, vocês podem fazer um Pix. Então é isso, beijinhos e até a próxima!